Então, eu logo criei, com 2 outras sócias, uma empresa de assessoria de comunicação. Então, a veia de empreendedorismo veio logo. Isso era paralelo à minha vida de empregada de emissoras. Como jornalista, a gente tinha um regime de 5 ou 7 horas. Era a regra, era a lei isso. Tinha que ter um registro profissional para trabalhar como jornalista. Então, nós fazíamos, cada uma tinha o seu emprego e a gente empreendia com a nossa empresa que chamava Mútua. E isso ficou por algum tempo. Depois, as sócias tiveram chamados nas suas vidas profissionais que davam mais limitação. A gente botou a Mútua atrás, guardado ali na minha casa, numa caixinha, até que eu saí. Depois eu passei a ser chefe de reportagem da Rádio Dourado. Trabalhei, antes disso, na Rádio Dourado e TV Cultura ao mesmo tempo. Eu tinha 2 empregos de 5 horas cada um, que nunca eram 5 horas, naturalmente, vocês podem imaginar. Quando eu saio da Rádio Dourado, eu tinha acabado de casar, eu penso o que eu vou fazer. Eu falo, vou resgatar a empresa. Resgatei a empresa, num primeiro momento sozinho, depois uma sócia voltou, depois essa saiu, teve uma outra. Então, eu continuei atuando algum tempo eu acho que foram 5, 6 anos, trabalhando só com essa empresa, né? E daí, no plano Collor, a sócia resolveu que ela queria sair, que não era isso que ela queria fazer. Eu fiquei um pouco desencantada e pensei, eu vou mudar de vida. Pensei que eu ia talvez abrir um café. Franquias era uma coisa que estava iniciando naquele momento, início dos anos 90. Mas aí eu acabei tendo quase 2 anos de sabático. Vocês não vão acreditar no que eu fiz. Não vão. Pintei parede. Para você ou para os outros? Para os outros. Eu fiz um curso de textura. Ah, sim. Naquela época, meu marido que me via sempre desenhando, tinha um dia parado numa loja, comprado pincel, tinta, tudo, telas. E eu estava fazendo curso de pintura, quando eu vi, passando na Avenida Brasil, uma placa, curso de textura, eu fui fazer. Claro. Fiz, me encantei loucamente, e a professora me convida para fazer um projeto que ela estava fazendo em casas já. E assim eu fui e continuei nesse sabático, que era uma coisa muito diferente na minha vida, porque eu era super mental, e como é textura, você não tem, inclusive, forma, né? E quando tem forma, por exemplo, o trompe-l'œil, né? Que você copia uma coisa, sim. É sem pensar, né? Vem direto da criação para a sua mão. Então, foi um exercício muito gostoso, mas depois de um tempo, aquilo já não me satisfazia, eu precisava daquela... Deve ser um exercício ótimo, inclusive, porque uma coisa que está me passando na cabeça, a gente tem que sempre fazer essa mescla, né, Sandra? Porque eu acho que, por exemplo, a gente agora que só faz trabalho muito intelectual, de leitura e tal, de reflexão, tem que ter uma coisa assim que vá aliviar seu cérebro. Tem. Eu não dormia, eu sou uma pessoa tão mental, sempre com isso aqui tão carregado, que eu tinha uma dificuldade gigante de dormir. Né? É super importante que você dê um espaço para o seu corpo agir sem a interferência desse negócio aqui. Né? Uma coisa mecânica, mesmo que seja artística, não interessa, mas que você possa fazer uma coisa que seja completamente diferente daquele trabalho intelectual do dia a dia. Eu demorei para aprender isso, para achar tempo para isso, porque nunca achei, mas hoje, por exemplo, o que eu faço é dançar. Ai, que delícia! Eu dança de salão, pelo menos 2 vezes. Mas essa faz parte da minha frase, quem dança seus males espanta. Exatamente. Não, e você não tem ideia como espanta. Porque você, além de você entregar o seu corpo para o movimento, é uma coisa é um exercício maravilhoso, mas é uma coisa super prazerosa. Eu esqueço da vida.
Esqueço da vida. Então, para mim, hoje é assim um troço que é minha saúde. E dança de salão, você tem que estar focado naquele momento ali, né? Muito, porque você tem passos, você tem técnica, eu tenho aula, né? Porque além de dançar, eu tenho aulas. Isso. Então, nos Muito últimos legal. 2 hoje eu danço Zuki, sabe o que é isso, Cris? Não tenho Eu ideia. danço Zuki, sou super orgulhosa das competências que eu fui adquirindo ao longo Muito do legal ano. isso. Você encontrou uma forma de ficar no presente, né? Porque esse overwhelm, Mindfulness. que é a questão do mindfulness, ou seja, esse overwhelm, essa sobrecarga, é muito excesso de passado ou de futuro. Quando você vem para o presente, que você baixa a temperatura e pressão e vive o momento, que é o presente, você acaba encontrando escapes para relaxar a cabeça. E trazendo um pouco dentro do contexto das organizações, isso é muito novo. Isso não era falado há alguns anos atrás, né? Você queria o executivo faca nos dentes, sangue nos olhos, 24/7, que desse a vida, a pele e o sangue pelo negócio e que tivesse o tempo inteiro ali. Como que tem sido essa leitura nos negócios de aconselhar pessoas e de falar para elas, olha, nós não vamos falar de negócios hoje, nós vamos falar de vida, balance, equilíbrio. Como que é, depois, obviamente, depois de toda uma história, você teve que ir vivendo e até chegou o momento que você encontrou esse escape, falou, opa, pera, eu preciso fazer essa parada. Isso é algo relativamente novo, David, esse pensamento que você traz. No momento seguinte do que eu contei aqui, eu comecei uma carreira executiva, né? Onde eu fui trabalhar primeiro numa empresa que tinha um modelo de negócio novo no Brasil, e eu acabei sendo a country manager de um negócio inovador que teve que se criar de uma forma muito rápida, com uma metodologia muito específica, e que eu trabalhava com líderes muito jovens. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Isso era normal, né? As pessoas Era tinham isso normal. como algo, é um anormal normalizado, né? E eu não tinha... Bom, primeiro que me faltava muitas competências comportamentais como líder, mas muitas. Se alguém estiver assistindo, vai fazer assim, eu me lembro. Eu me lembro, porque me faltava muito. Eu vinha historicamente, na minha casa, um nível de exigência gigante. O meu pai, que era descendente, ele falava isso em relação ao pai e avô deles, eu me lembro, ele vinha almoçar em casa no tempo que São Paulo permitia que se almoçasse em casa. E eu falava, não, o pai não vai trabalhar, agora está chovendo. Meu pai respondia, o rei manda marchar, não manda chover. Claro que ele ouvia isso do avô dele, na época que tinha rei em Portugal. O rei manda marchar, não manda chover. Ou seja, vamos embora. E essa era a minha característica, que eu aprendi em casa. E eu impunha isso aos meus liderados. Inclusive, eu não tinha a menor noção que o meu nível de energia, o meu pique, o meu nível de busca de excelência era um e do time era outro. Eu super me enxergo em você, porque é muito natural. A gente tem uma rotação diferente. A gente fala assim, é sanguíneo, é aquela coisa mais enérgica. E às vezes você chega no ambiente numa rotação 200 por hora, o time tá a 30, 40 indo, o choque é muito forte. E a gente não percebe na forma, no tom. Agora que a gente vem dando espaço para aprender e discutir, ouvir. Isso é quase assédio moral dele. É isso que ela quer dizer. Exatamente, é o que eu tô querendo trazer. Esse é o ponto. Cris. Hoje a gente já tem até nome para isso, assédio moral. É. Só que nós não tínhamos esses refinamentos conceituais. Era tudo, o meu ritmo é o certo e você tem que me acompanhar. Isso, se não me acompanhar, tá fora. A sua ética do trabalho era imposta sobre os seus liderados. E era assim, para mim tudo justificava, porque era para fazer bem, para fazer Claro. direito. Então, A intenção era muito boa, né? É. Que, até não tem uma frase sua, que está sempre se preparando, entregando o melhor. Só que a gente não pensava muito na forma. não. Era a época, né? O que começou a cair a ficha para mim? Ficou todo mundo doente. Não chegou a esse ponto, graças a Deus. Que eu saiba, não teve nenhum caso assim. Mas eu comecei a ver no rosto das pessoas,
dos meus liderados, porque essa é uma outra coisa que eu tenho. Em geral, eu percebo na pessoa com que eu estou falando alguma coisa antes que ela mesma perceba sobre si. E isso irrita muito as pessoas. Eu não tinha noção disso. Eu estava, mesmo no telefone, foi a mesma coisa com voz. Aí eu falei, mas por que você está com receio disso? A pessoa falou, não estou com receio. Eu notei o receio na voz. Eu notei o receio, mas a pessoa não sacou. Uhum. E a pessoa fica super irritada com isso. Como assim? Né? Então, eu comecei a ver no rosto dos meus liderados aquela cara de pavor, E eu não quero provocar isso nas pessoas. Eu não quero fazer isso. Pô, eu quero fazer direito, eu quero fazer o melhor, etc., mas eu não quero fazer isso. Eu tinha um coach nessa época, a gente estava numa empresa e toda a situação propiciava, vamos dizer, essa intensidade, porque nós tínhamos sido comprados por um private equity liderado pelo Deutsche Bank. Uhum. Foi uma das poucas transações na época de 2000, exatamente antes da bolha de internet. Era uma empresa de tecnologia de informação, serviços de TI. A gente descrevia, era uma pequena IBM, naquele momento, sem ter os grandes equipamentos, né? Ela tinha serviços de TI de integração. E a gente, quando nós entramos, a ideia era a gente fazer um IPO em Nova York, que era onde acontecia naquela época, em 3 anos. Tanto é que foi por isso que eu já estava totalmente envolvida, deixamos de falar do IBGC, onde eu me envolvi no grupo que fundou o IBGC em 95, paralelamente a essa carreira executiva. E eu fui do primeiro conselho do IBGC em 95, né? Fiquei 6 anos no conselho. E num dado momento, eu contratei a primeira funcionária do IBGC, os documentos do IBGC ficavam atrás do sofá da minha casa, eu fui a primeira que assinava como chama aquilo que quando você vai alugar alguma coisa, você pega um... Fiadora. Eu era fiadora do IBGC para alugar os primeiros espaços que a gente teve. E aí, nós tivemos um primeiro executivo em tempo parcial, trabalhando remotamente, um americano, que ficou alguns meses e depois disse que a família, ele era americano, que a filha morando nos Estados Unidos, que ele não ia poder continuar. E o Bent Hallquist, nosso fundador, que eu conheci no tempo que eu tinha a empresa de consultoria de comunicação, falou, Sandra, você assume? Porque eu estava em between jobs, eu estava mudando de um trabalho para outro. Falei, Bent, eu posso a qualquer momento ter que aceitar Tudo bem, se você tiver, eu assumo. Porque, gente, tempos românticos de empreendedores, certo? Todo mundo faz tudo. A gente não faz, inclusive em governança, as melhores práticas. Eu era conselheira e, ao mesmo tempo, tinha um papel executivo, né? E eu acabei me mergulhando tanto naquilo, né? Que eu comecei a falar, não, acho que eu não quero mais uma posição executiva, acho que eu quero continuar nesse mundo. Uhum. Até que eu recebo o convite para ir para essa empresa, CPM, recebi uma carta que dizia que via com muitos bons olhos o fato de eu ter esse envolvimento com o BGC e que eu poderia continuar, não tinha que abrir mão daquilo. E lá eu tinha um caso de governança para acontecer, porque ia ter uma listagem em Nova York, etc, etc. Acabei indo, foi uma experiência fora de série, eu fiquei 5 anos lá, uma vivência absolutamente acelerada debaixo de private equity. Então, estou contando isso, porque isso era uma carga para eu ficar mais pilhada do que eu normalmente já era. O tipo de input que o seu ambiente proporcionava. E aí, você vivendo aquilo intensamente 24 horas, o seu comportamento acaba reagindo. Exato. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha toda uma área eu entrei como diretora de marketing e fui ganhando áreas ao longo do tempo. Fui ganhando marketing, eu tinha marketing de comunicação, passei marketing intelligence, produtos, todos os gerentes de produtos reportavam para os seus líderes e para mim, no ponto de vista de produto, aí passei a ter M&A, até que um dia meu chefe me virou e falou, a gente está mudando a estrutura para ser, em vez de business unit, por solução, por indústria. Uhum. O Márcio, que era o CIO da companhia, vai ser o delivery, juntar todos os deliveries das tecnologias, e você vai ser a CIO a partir de amanhã. Eu falei,
quando chega o caminhão de Kaiser? Não é, dá para tomar uma Kaiser antes? Não, precisava de um caminhão, porque assim, a empresa tinha uma infraestrutura de tecnologia antiga. Como era uma empresa de tecnologia, cada um criava o seu sistema. Nenhum falava com nenhum. Nenhum falava com nenhum. O e-mail de uma empresa de serviço de TI saía 3 vezes do ar por semana. O e-mail, né? E-mail. Ai, meu Deus. São críticas. E aí eu recebo isso, e não é que eu perco todas as minhas outras funções. Não, mantém todas as outras e põe essa junto. Foi em 2003, eu jamais esquecerei desse ano. Eu tive realmente um burnout. Um burnout, que não se usava essa palavra. Uma empresa de tecnologia pós a bolha da internet ali, hein? E isso, 2001. a gente com um problema de lucratividade gigante, com um endividamento que não resolvia, a gente tinha que virar uma empresa onde todo mundo era PJ, desculpe, inclusive um dos vice-presidentes, para ser uma empresa em 3 anos para fazer um IPO, portanto... Todo mundo seletizar todo mundo. Deveria seletizar, mudar processo, ser mais lucrativo. Gestão de pipeline. Eu cuidei de várias iniciativas resultantes da estratégia, como era corporativa, né? Eu e a pessoa de RH, a gente ficava com essas frentes. Então, tinha muitas frentes envolvendo a empresa inteira. Então, eu tinha atividade até dizer chega. Até que, nesse ano de 2003, o meu coach, nós 5 que reportávamos para o presidente, tínhamos o mesmo coach, que era parte de um dos programas de transformação para as competências que a gente precisava ter, as mudanças que a gente precisava fazer. O coach chegou aqui para mim e falou assim, o seguinte, já conversei com o Gil, presidente, era uma sexta-feira ou quinta-feira. Segunda-feira você está de férias e não me venha no mínimo 15 dias. Não quero saber. O Gil já está sabendo, você está de férias na segunda-feira. E virou para mim e falou assim, você está abalroando, Sandra. E eu não estava muito percebendo, sem condição. E eu, de fato, fui para um lugar, tipo um spa. Aí, onde eu não quero ir para nenhum lugar. Fui para o spa. Aí, no spa, eu cheguei à conclusão que a semana seguinte eu ia para Bonito, fiz um passeio super bacana em Bonito e voltei mais tranquila. Mas, então, tudo isso para dizer que o ambiente, não uma justificativa, mas acelerava essa Sandra. E aí, eu vendo estes rostos, com este mesmo coach, eu comecei a trabalhar isso. Né? Comecei a dizer, olha, eu não quero ver esse rosto, eu não quero provocar isso nas pessoas, pelo amor de Deus, não quero. Mas não é uma jornada simples, você se transformar. Não. E não é só sobre você. Consciência é um primeiro passo. Mas é só o primeiro passo. Né? Então, requer um monte de tempo, com outras vivências, com mais maturidade, onde você vai se movendo para um outro tipo de pessoa. Isso aconteceu na hora que eu decido, portanto, muito provocada pelo meu coach, o que você está fazendo aqui? Né? Porque, assim, eu trabalhava lá 14 horas por dia, chegava em casa e ia cuidar de coisas de IBGC. Trabalhava sábado e domingo, ia para conferências que eu pagava, né? Porque em outros tempos do IBGC, os próprios conselheiros pagavam. Tinha um papel de executiva do IBGC, eu pagava para ir no congresso do IBGC, era outro momento. Então, assim, para dizer que eu tinha assim, uma energia, recursos mesmo empregados ali, né? E eu parei, caramba, por quê? Por que eu faço isso? E aí eu vi que o miolo da minha cebola, né, conversava com esses princípios lá da governança. Sim. Muito mais. Então, isso me motivava até a fazer essa 4ª jornada que eu fazia, e dedicando muito esforço para isso. Foi aí que eu aproveitei, debaixo de private equity, você tem eu brinco, corta e cola, junta, diminui mais gente, uma pessoa tinha 2 funções, 3, 4, 8, 10... Esse é o movimento, né? Então, eu aproveitei num desses movimentos, fiz uma saída que eu fiz muito bem, eu saí bem, né? Com recursos, etc. E aí, eu fiz essa virada para fundar a minha empresa, Better Governance.
resolvi fazer um mestrado em administração, porque eu queria consistir, eu já conhecia muito de governança, porque já eram 10 anos, né, aquela altura do campeonato. Mas eu quis consistir, fiz o mestrado, já no meu mestrado escolhi estudar conselho de administração, e aí eu abri a Better Governance, portanto, em 2005 e me dediquei inteiramente à governança a partir de então. Eu costumo dizer que eu era casada com meu emprego e governança era o meu amante. É uma boa ideia. É uma boa. Imagem E a essa. minha preocupação é, será que vai ficar tão interessante? Eu largo Depois, o marido e fico com a amante. Será que vai ser bacana isso? será que o amante vai ficar tão interessante quanto é agora? Mas ficou. Ficou. A chama... Para vocês de casa, isso não é uma recomendação.